tudo bem? Está começando mais o tópico do dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reconstrução da Petrobras através do governo Lula, né? Porque realmente é isso que está acontecendo, né? E aí a gente vai assistir um videozinho, né? Sobre a reativação dos espaços que a Lava Jato, né? Que por sinal daqui, certo? A Lava Jato fez destruir as políticas públicas voltadas para a construção e também para a Petrobras, certo? Então, vamos estudar para compreender os cenários atuais do mundo. E muitas das vezes a gente não compreende, né, que a Lava Jato, o mito, né, do Sérgio Moro, essa coisa toda, que destruiu praticamente tudo para destruir a construção, as grandes empresas, Odebrecht e por aí e outras, né, e também a Petrobras, tá bem? Então, vamos estudar os cenários, a geopolítica, a história, para compreender o nosso universo, tá bem? Fica a dica. Durante anos, grandes obras industriais espalhadas pelo Brasil deixaram de representar progresso para simbolizar desperdício, paralisação e incerteza estratégica, transformando estruturas bilionárias em esqueletos de concreto e aço. Projetos como a expansão da refinaria Abreu e Lima, a transformação do antigo Comperj e a conclusão da UFN3 atravessaram investigações, revisões contratuais e mudanças profundas de estratégia, permanecendo inacabadas enquanto o país ampliava importações de diesel, gás natural e fertilizantes. Em 2026, esse cenário começa a mudar com uma reconfiguração ampla da política industrial da Petrobras, com um novo ciclo de investimentos que, até ser concluído, deve ser questionado. Neste vídeo, você verá como esses projetos foram redesenhados, quais tecnologias estão sendo implementadas e por que essa retomada pode redefinir a infraestrutura energética brasileira na próxima década. A refinaria Abreu e Lima, instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, tornou-se ao longo da última década um dos exemplos mais emblemáticos de interrupção industrial no país, sobretudo porque foi concebida como um projeto binacional de grande escala e acabou operando por anos com apenas metade de sua capacidade originalmente planejada. O Trem 1 entrou em funcionamento, mas a ausência do Trem 2 limitou o aproveitamento pleno das sinergias internas da planta, reduzindo ganhos de escala, comprometendo margens operacionais e afetando diretamente a cadeia de fornecedores da região, especialmente empresas de montagem industrial, caldeiraria pesada, metal mecânica e serviços especializados que haviam se estruturado para atender a um ciclo contínuo de expansão. Com a retomada definitiva das obras, o Trem 2 passa a representar o maior canteiro de refino em atividade no Brasil em 2026, com um conjunto robusto de unidades industriais que ampliam a capacidade total da refinaria para 260 mil barris por dia. No centro dessa expansão está a nova unidade de destilação atmosférica, projetada para processar 130 mil barris por dia, realizando a separação inicial do petróleo bruto em frações como GLP, nafta, querosene e gasóleos, funcionando como a espinha dorsal operacional da planta ao fornecer correntes estabilizadas para as etapas subsequentes de conversão e tratamento. Integrada a essa estrutura está a unidade de hidrotratamento de diesel, dimensionada para 82 mil barris por dia, responsável por remover enxofre e compostos nitrogenados por meio de processos catalíticos sob alta pressão e temperatura, garantindo a produção de diesel S10 dentro das especificações ambientais mais rigorosas. A operação exige sistemas de controle refinados, leitos catalíticos de elevada eficiência e fornecimento contínuo de hidrogênio com pureza adequada, o que conecta diretamente essa unidade à nova unidade de geração de hidrogênio, instalada para assegurar estabilidade no balanço de hidrogênio da refinaria e sustentar os processos de hidrotratamento e futuras integrações com rotas de maior conversão.
Outro eixo fundamental da expansão é a unidade de coqueamento retardado, com capacidade de 75 mil barris por dia, cuja função é converter resíduos pesados oriundos da destilação em produtos de maior valor agregado, como gasóleos e coque verde de petróleo, elevando o índice de conversão da refinaria e reduzindo a produção de frações de baixo valor comercial. No campo tecnológico, a Renest passa a operar com o mais elevado nível de automação do parque da Petrobras, adotando sistemas digitais integrados de controle distribuído, que monitoram em tempo real variáveis críticas de pressão, temperatura, vazão e composição química, o que reduz riscos operacionais e amplia a previsibilidade de manutenção. O empreendimento, que durante anos foi conhecido como Comperge, carregou o peso simbólico de um dos maiores projetos interrompidos da história industrial brasileira, marcado por mudanças de escopo, revisão de contratos e um modelo originalmente voltado à petroquímica que se tornou economicamente inviável diante das transformações do mercado global de derivados. A partir do novo ciclo estratégico, o ativo foi completamente reposicionado e passou a se chamar Complexo de Energias Boa Ventura, abandonando a lógica de um polo petroquímico tradicional para assumir a função de maior hub de processamento e escoamento de gás natural do país. O eixo estrutural dessa transformação é o sistema Rota 3, composto por um gasoduto de 355 km, sendo 307 km em trecho submarino e 48 km em trecho terrestre, conectando as reservas do pré-sal da Bacia de Santos diretamente ao município de Itaboraí. A engenharia offshore envolvida nessa infraestrutura exigiu técnicas avançadas de lançamento em águas profundas, controle de integridade estrutural sob alta pressão e sistemas de monitoramento contínuo para garantir estabilidade operacional em ambiente marítimo complexo. A conexão direta com o pré-sal elimina intermediários logísticos e reduz a dependência de importação de GNL, alterando estruturalmente a oferta de gás no Sudeste. No interior do complexo, a unidade de processamento de gás natural opera com 2 trens de processamento e capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos por dia, realizando a separação criogênica do metano e dos líquidos associados, como etano, propano, butano e condensados, além da remoção controlada de CO2. Esse processo envolve resfriamento a temperaturas extremamente baixas para fracionamento eficiente das correntes, utilizando colunas de destilação de alta precisão e sistemas de compressão integrados. O aumento da oferta de gás processado impacta diretamente o custo energético da indústria fluminense e paulista, ampliando previsibilidade de fornecimento e reduzindo a exposição à volatilidade internacional. Paralelamente, o projeto Refino Boa Ventura inaugura uma nova etapa industrial dentro do complexo, com um investimento de 9,6 bilhões de reais e execução sob contratos EPC, firmados com consórcios como TEM Boa Ventura, H2C e EPC 08. O núcleo tecnológico inclui a unidade de hidrocraqueamento catalítico, projetada para produzir 75 mil a 76 mil barris por dia de diesel S10 e 20 mil barris por dia de EQAV, operando sob altas pressões e temperaturas que permitem quebrar moléculas pesadas em frações de maior valor agregado. Essa unidade será integrada operacionalmente à refinaria Duque de Caxias. Outro diferencial técnico é a unidade de desparafinação por isomerização por hidrogênio, responsável pela produção de lubrificantes grupo 2 com baixo teor de enxofre e maior estabilidade térmica, segmento no qual o Brasil depende fortemente de importações. O complexo também incorpora diretrizes rigorosas de sustentabilidade, utilizando 100% de água de reuso em seus processos industriais, além de operar sistemas modernos de tratamento de efluentes e emissário submarino já concluído, reduzindo impactos ambientais. No plano regional, a retomada das obras revitaliza Itaboraí e o leste fluminense, gerando milhares de empregos na fase de montagem industrial e reativando cadeias produtivas que permaneceram ociosas por quase uma década. A unidade de fertilizantes nitrogenados 3, instalada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, tornou-se ao longo da última década um símbolo silencioso de vulnerabilidade estrutural do Brasil no setor de insumos agrícolas, sobretudo porque o país importa entre 85% e 90% da ureia que consome, expondo o agronegócio nacional a oscilações cambiais, gargalos logísticos internacionais e crises geopolíticas que afetam a oferta global de fertilizantes. A dependência
dependência externa se traduz em custos adicionais de transporte marítimo, armazenagem portuária e deslocamento terrestre até o centro-oeste. A planta da UFN3 foi concebida para mitigar essa fragilidade estrutural, com capacidade projetada para produzir 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas por dia de amônia, utilizando o gás natural como matéria-prima central do processo industrial. Quando as obras foram interrompidas, o empreendimento já apresentava 81% de conclusão física, restando sistemas críticos de integração, comissionamento, automação e finalização de unidades específicas. Após quase uma década de paralisação, o desafio técnico não se resume à retomada convencional de construção, mas envolve inspeções detalhadas em estruturas metálicas, vasos de pressão, tubulações e equipamentos rotativos que permaneceram expostos a variações climáticas e possíveis processos de corrosão. Equipes de engenharia passaram a realizar avaliações de integridade estrutural, ensaios não destrutivos e reclassificação de componentes para determinar o que poderia ser aproveitado, o que exigiria retrofit e o que precisaria ser completamente substituído. Sistemas elétricos, painéis de controle e softwares originalmente especificados também demandaram atualização tecnológica para atender padrões atuais de segurança operacional e eficiência energética, reduzindo riscos de obsolescência. Para evitar os problemas contratuais que marcaram a paralisação original, a Petrobras adotou um modelo de licitação fatiada, dividindo a conclusão do projeto em 11 pacotes distintos, abrangendo desde as unidades de síntese de amônia até sistemas auxiliares de drenagem, subestações elétricas, automação e granulação de ureia. Essa fragmentação amplia a concorrência entre fornecedores especializados, reduz concentração de risco em um único contrato e permite maior controle sobre cronogramas e custos, criando uma estrutura de governança mais robusta. No núcleo produtivo, a síntese de amônia segue o tradicional processo Haber-Bosch, no qual o nitrogênio do ar reage com hidrogênio obtido a partir do gás natural sob altas pressões e temperaturas, utilizando catalisadores específicos para viabilizar a reação química em escala industrial. O sistema inclui reformadores primários e secundários para a geração de hidrogênio, compressores de alta potência e reatores projetados para operar continuamente com elevado grau de estabilidade térmica. A etapa seguinte envolve a conversão da amônia com CO2 para a produção de ureia, seguida por processos de concentração e granulação em torre dedicada, onde o produto final assume formato sólido adequado para armazenamento e transporte. A retomada simultânea de grandes ativos industriais após quase uma década de paralisações impõe um conjunto complexo de desafios técnicos que vão muito além da simples reativação de canteiros de obras. Equipamentos instalados e parcialmente montados precisaram passar por avaliações estruturais minuciosas, envolvendo inspeções visuais, ensaios ultrassônicos, testes hidrostáticos e análises metalográficas para identificar possíveis processos de corrosão, fadiga mecânica ou degradação de componentes críticos. Vasos de pressão, trocadores de calor, colunas de destilação e tubulações expostas a variações climáticas exigiram laudos de integridade atualizados antes de qualquer autorização de comissionamento, garantindo que a retomada não herdasse passivos ocultos de segurança operacional. Além da integridade física, a obsolescência tecnológica tornou-se um ponto central, especialmente em sistemas elétricos, painéis de controle e plataformas digitais originalmente especificadas há mais de 10 anos. A atualização envolveu substituição de controladores lógicos programáveis, modernização de sistemas de proteção elétrica, adequação a normas técnicas mais recentes e integração com plataformas digitais capazes de monitorar variáveis operacionais em tempo real, elevando o padrão de automação e reduzindo riscos de falhas não previstas. Outro obstáculo relevante foi a recomposição da cadeia de fornecedores nacionais, que permaneceu anos sem grandes encomendas no segmento de refino e fertilizantes, resultando em perda de capacidade produtiva, dispersão de mão de obra especializada e redução de escala industrial. Dentro do planejamento estratégico 2026-2030, a disciplina de capital tornou-se o eixo central das decisões, com previsão de 109 bilhões de dólares em investimentos totais e alocação de aproximadamente 20 bilhões de dólares para o segmento de refino, transporte, comercialização petroquímica e fertilizantes. A premissa do Brent, em torno de $63 por barril, impõe avaliação criteriosa de viabilidade, exigindo que cada projeto apresente valor presente líquido positivo, mesmo em cenários de mercado desafiadores.
A expansão da capacidade instalada para 2,1 milhões de BPD até 2030 ocorre sem a construção de novas refinarias Greenfield, priorizando ampliação e modernização de ativos existentes como Reneste e Reduc, além do aumento da participação do diesel no mix total de produção de 40% para 45%, acompanhada por metas de disponibilidade operacional superiores a 97% por meio do programa RefTOP. Para sustentar o crescimento da produção, a infraestrutura logística também passa por expansão significativa, incluindo a construção de 16 novos navios de cabotagem de diferentes classes, investimentos de 3,6 bilhões de dólares em logística no quinquênio e ampliação de dutos de combustíveis claros no centro-oeste, além da operação de terminais de amônia e ureia no porto de Aratu para escoamento das Fafens. A integração com malhas ferroviárias e portuárias reforça a eficiência do transporte interno e reduz custos estruturais. No campo da transição energética, a companhia avança na produção de HVO e SAF, integrando refinarias como RPBC, Replan e Regap a rotas de coprocessamento e implantando capacidade estimada de 19 mil BPD de biocombustíveis dedicados no complexo Boa Ventura, preparando-se para um cenário de mercado de carbono e taxações ambientais progressivas. Mas e você? O que você acha da retomada desses megaprojetos e do novo posicionamento estratégico da Petrobras? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior. Continuando o nosso diálogo, né? E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, não paga nada. E ajuda, né, a proposta do projeto Sou Barbarense, certo? Então fica a dica, se inscreva no canal, não paga nada, né? E o tiro saiu pela culatra, né, em relação a Nicolas, né? Ou seja, o cara é um mentiroso, um cara é um bolsonarista, né, tremendo, né? E a Érica Hilton botou ele num lugar, certo? Então, vamos assistir um videozinho sobre essa temática que é muito interessante, tá bem? Nicolas, olha, a Érica Hilton recorre à AGU, que é a Advocacia Geral da União, após declarações do Nicolas sobre o projeto de lei da misoginia. O Nicolas fez uma postagem dizendo que o projeto era uma aberração, que eles iam lutar para poder derrubar esse projeto na Câmara. Detalhe, o projeto foi aprovado por unanimidade no Senado. Unanimidade. O partido do Nicolas votou em peso a favor do projeto. E aí ele disse que é uma aberração. E se ele falasse só isso, é uma aberração, vou lutar para derrubar e tal, tudo bem, está dentro do jogo democrático, ele tem direito de falar isso, estaria dentro da lógica da imunidade parlamentar, do direito dele à opinião, não teria problema nenhum. O problema são as mentiras que Nicolas inventa em cima dessa história para tentar se dar bem. A Tabata Amaral, inclusive, fez uma postagem na rede social, olha só aqui no estado de Minas, Nicolas mentiu para você de novo, diz Tabata, porque ele inventou histórias, ele pegou documentos de um outro projeto de lei, que não tem nada a ver com esse, que é outro projeto separado, que não foi votado, não foi aprovado, não está em discussão, é só um projeto que foi protocolado. E apresentou esse texto na rede social dele, no vídeo que ele gravou, que ele fez um vídeo grandão lá, um textão que alguém escreveu para ele falar, né? E aí, olha só, Nicolas Ferreira publicou o texto que não consta no projeto de lei que criminaliza a misoginia. Então, texto compartilhado pelo parlamentar no X é de outra proposta feita pela senadora Ana Paula Lobato, que não foi votada. Então ele pegou um projeto que não tem nada a ver e começou a inventar mentira. Essa história de que se você der bom dia para uma mulher e ela te denunciar, você pode ser preso. Se você perguntar se ela está de TPM, você pode ser preso. Tudo mentira, tudo invenção, tudo canalice por parte do Nicolas Ferreira, que é também uma palavra, canalice e Nicolas, são duas palavras que estão sempre ligadas na mesma frase, né? Facilmente se liga os dois na mesma frase. Mas enfim, ele cometeu mais esse absurdo de inventar essa mentira e agora está sendo desmentido pela imprensa, desmentido pelas redes sociais, mas ele alcança aquilo que ele queria, mesmo mentindo. Aliás, porque ele mente, ele alcança aquilo que ele quer. Olha essa matéria aqui. Menções a Nicolas Ferreira nas redes aumentam 734%
após ele chamar PL da misoginia de aberração. Aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, que tipo de pessoa é contra uma lei que criminaliza o ódio contra as mulheres? Somente pessoas que odeiam mulheres, somente pessoas... Quem é contra um projeto de lei que tenta evitar a morte de mulheres? Só uma pessoa que deseja a morte de mulheres, que concorda com a violência contra a mulher, não tem outra explicação, né? Mas eles usam o argumento da liberdade de expressão, ou seja, os Red Pill, esse pessoal que ganha dinheiro na rede social, incentivando o ódio contra as mulheres, tem direito à liberdade de expressão, como se existisse algum direito absoluto na Constituição brasileira, e não existe, né? Prejudicou o outro, esse direito acabou de ser retirado de você, então não pode, simplesmente não pode prejudicar o outro, e a lei vem justamente combater uma ideologia, um comportamento que mata 4 mulheres por dia. 4 mulheres por dia no Brasil. Que são centenas de estupros, mais de 200 estupros por dia, por causa dessa ideologia de ódio à mulher, que é a ideologia desses grupos de Red Pill. E aí o Nicolas vem com essa conversa fiada. Então assim, Nicolas não gosta de mulher. Nicolas quer que as mulheres se lasquem. Nicolas fala que defende as mulheres, ele usa esse argumento de que ele defende as mulheres, mas o Nicolas odeia mulheres, né? O comportamento dele revela isso. Ele não precisa falar que ele odeia, é só a gente analisar o comportamento do Nicolas, porque repita a pergunta, quem pode ser contra um projeto de lei que criminaliza o ódio às mulheres? Somente quem odeia as mulheres. Quem é contra um projeto que criminaliza a misoginia? Um misógino. Só isso, não tem outra explicação, né? Enfim, Nicolas sendo Nicolas e a gente tendo que lidar com esse tipo de situação que não pode ficar sem resposta, porque ele tem realmente grande visibilidade, mas se a gente não responder, se a gente não rebater, aí que ele vai cada vez mais mentir para você, mentir para a sociedade brasileira, que é a especialidade do Nicolas Ferreira, mentir. Ele faz isso praticamente profissionalmente, porque como ele é remunerado para ser político e ele faz da política mentira, então ele é um mentiroso profissional, ele ganha dinheiro mentindo, ele inventa coisas e é remunerado para isso, então ele é um mentiroso profissional, é isso, é assim que se classifica o Nicolas Ferreira e pessoas que também são deputados, são senadores, que concordam com esse comportamento dele. Você vê, o Senado, como eu disse, foi unânime. Ninguém teve coragem de votar contra. Então o cara tem que ser muito cara de pau, muito misógino mesmo, para poder comprar uma briga dessa, achando que vai reverter esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. A luta vai ser intensa, vai ser forte, vai ser grande e provavelmente esse projeto vai passar também na Câmara e vai ser sancionado pelo presidente Lula e vai entrar em vigor. Pode esperar que isso vai acontecer, tá? Vamos seguir aqui. Tem uma notícia muito estranha, notícia do ICL Notícias, que é o seguinte: perfis de fofocas nas redes com milhões de seguidores atacam o governo Lula e promovem Tarcísio. Páginas publicam inúmeras postagens com críticas ao governo Lula e exaltando políticos de extrema direita. O ICL fez um levantamento em alguns perfis de fofoca, e são muitos, né? Alfinetei, fofoquei, não sei o que lá, tem tudo quanto é ei. E são perfis de fofoca, perfis que falam de artista, que falam das fofoquinhas das celebridades. Só isso. Perfis com milhões e milhões de seguidores. Só um desses perfis tem 25 milhões de seguidores, para você ter uma ideia do tamanho disso. De repente, esses perfis começam a falar de política, do nada. E eles falam de política bem direcionados, falam bem do Tarcísio, das obras que o Tarcísio está inaugurando, e falam mal do governo Lula, inclusive ficam repetindo. Por exemplo, um influenciador vai lá, grava um vídeo falando mal do governo, esse perfil de fofoca pega o vídeo do influenciador, publica e fala mal do governo, não sei o quê. Como se eles estivessem noticiando uma história, sabe? Fingindo que estão noticiando uma história, mas é uma história escolhida a dedo para prejudicar o governo. E isso, obviamente, tem alguém pagando, né? Esses perfis, ou a maioria deles, são patrocinados por uma bet, uma mesma bet que é de um cara que é ligado ao Ciro Nogueira, que é um bolsonarista de carteirinha, que foi ministro do Bolsonaro, que
que era um traíra, porque ele foi ministro da Dilma, foi aliado do governo Lula e de repente virou as costas e abraçou o Bolsonaro e faz de tudo para prejudicar o governo. Então, assim, não me surpreende se esse patrocínio dessa Beth estiver vinculado a esse tipo de ataque que estão fazendo ao governo, porque o dono da Beth é um bolsonarista de extrema direita. Vamos lá. Edu Menezes perguntando aqui, você poderia explicar como vai ser esse projeto de lei? Porque eu sempre entro em umas discussões políticas e dessa vez não sei como rebater. Seguinte, Edu, o projeto de lei da misoginia, ele é um projeto que define que os comportamentos de ódio, de incentivo ao ódio contra as mulheres, não sei se você já assistiu conteúdos Red Pill, que é esses conteúdos desses grupos que incentivam o ódio à mulher. O que eles falam? Que mulher tem que ser submissa, que mulher tem que apanhar mesmo, que o homem tem que colocar a mulher no devido lugar, que a mulher tem que ser tratada com humilhação, que a mulher é uma inimiga, eles falam que a mulher odeia o homem, que a mulher é inimiga do homem. Enfim, eles incentivam o ódio à mulher, incentivam a violência contra a mulher. Esse tipo de conteúdo, sim, é um conteúdo que é proibido pela legislação com base nesse projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal. Agora, você discutir com uma mulher, é uma discussão comum, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem vínculo, não tem ligação uma coisa com a outra. Então, assim, esse argumento do Nicolas é completamente mentiroso. O que é verdade nesse projeto é que ele criminaliza o comportamento de ódio contra a mulher, comportamento de incentivo à violência contra a mulher. E isso é muito específico, muito específico. Isso vale para qualquer lugar, para qualquer ambiente. Aquele chefe que fala que lugar de mulher é no fogão, né? É aquele chefe que fala que a mulher tem que ser... É o marido que fala como aquele coronel, tenente-coronel que matou a soldado Geise, né? No estado de São Paulo, que dizia que mulher tinha que obedecer, que mulher tinha que ser fêmea, beta, submissa. Esse tipo de comportamento, de insinuação, é que é considerado crime por esse projeto de lei. Ações que os homens tomam em defesa da violência contra a mulher, do comportamento de separação mesmo. Eles consideram a mulher um ser inferior. E este tipo de insinuação é criminosa. É do mesmo jeito de você falar que um gay é inferior, você falar que um deficiente é inferior. Tudo isso é crime. É crime. O projeto de lei coloca a misoginia dentro da lei do racismo, porque você distingue alguém por uma característica pessoal que essa pessoa não escolheu. Então ninguém escolhe ser homem ou mulher, ninguém escolhe ser deficiente ou não deficiente, ninguém escolhe ser gay ou hétero, ninguém escolhe nascer preto ou branco. Então essas características que não são escolhas não podem ser usadas contra essas pessoas. Isso é crime, crime de racismo, crime de misoginia, crime de transfobia, crime de homofobia. São todos crimes que estão dentro do mesmo arcabouço legal. Então é por isso que essa atitude do Nicolas é criminosa e deveria ser responsabilizada sim se o Congresso Nacional tivesse, né, alguma coisa para poder apresentar para a sociedade. Mas eles não têm nada. O que eles têm é justamente essa ideia, essa vontade de perseguir os adversários políticos, de eliminar os adversários políticos, e no caso específico que a gente está falando de mulher, eles querem subjugar as mulheres, não querem mulher em espaço de representação no Congresso Nacional, querem que as mulheres nem vivam, eles não querem permitir nada que seja um benefício da mulher. Então, assim, é misoginia pura. É por isso que esse projeto de lei é mais do que necessário e é por isso que os Nicolas está esperneando. Porque o Nicolas odeia mulher. Odeia mulher. E esse comportamento dele é a prova disso. Enfim, vamos seguir aqui. Sérgio Moro. Sérgio Moro. 52 prefeitos abandonam o PL após o partido escolher Sérgio Moro como candidato ao governo do Paraná. Segundo o site do PL, o partido tinha 53 prefeitos no Paraná. 52 pularam fora, só ficou um. Segundo o site do PL, tá? São 53 prefeitos. E eles não gostaram do Sérgio Moro ter se filiado ao PL para ser candidato a governador. Porque todos esses prefeitos estão aliados ao Ratinho Júnior, que é o atual governador, que vai indicar um sucessor para disputar as eleições. E o Ratinho Júnior diz que não vai mais ser candidato a presidente, vai ficar no governo até o final, justamente para comandar a sucessão, para tentar eleger o próprio sucessor.
O Sérgio Moro hoje é líder das pesquisas. Todas as pesquisas que foram feitas no Paraná colocam ele em primeiro lugar. Só que nem dentro do partido dele as pessoas queriam, o Partido Novo, que ele acabou de entrar, né? As pessoas queriam a presença do Sérgio Moro. Sérgio Moro é um sujeito odiado pela classe política. Da esquerda à direita, passando pelo centro, qualquer lugar, ele é odiado pela classe política. Então, assim, lá no União Brasil, não queriam dar o partido para ele ser candidato. O PP, que é Federação com União Brasil, já tinha avisado que não ia liberar para ele ser candidato ao governo do Paraná. Então ele resolveu mudar de partido e abraçar, com o rabinho entre as pernas, feito um cachorrinho, abraçar o Flávio Bolsonaro, abraçar o Valdemar da Costa Neto, que são pessoas que ele sempre criticou, né? Quando o Sérgio Moro falou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal e por isso ele estava saindo do governo, essa interferência era para proteger quem? Você lembra? Eu te lembro, Flávio Bolsonaro. Era ele que tinha sido pego pela Polícia Federal e para isso o Bolsonaro afastou 18 delegados da função. 18! Por quê? Porque estavam investigando gente próxima ao Bolsonaro, familiares, amigos, aliados políticos. E o Bolsonaro, cada vez que ia chegando perto nas pessoas queridas para ele, ele afastava o delegado, mandava afastar o delegado. E aí ele determinou a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, justamente porque estava chegando perto dos filhos dele. E o Sérgio Moro falou, olha, está protegendo os filhos, né? E essa proteção aos filhos só é uma interferência indevida na Polícia Federal. Eu vim aqui para combater a corrupção, e ele não está combatendo a corrupção nada. O Sérgio Moro foi perguntado, inclusive, sobre essa fala dele, se ele se arrependia. Ele disse que não se arrependia não, que eram águas passadas e que o mais importante agora é tirar o Lula. Então ele aceita se aliar a um corrupto, porque ele chamou esses caras de corrupto. Quando ele disse que o governo era cheio de corrupção. Ele disse, não sou eu que estou dizendo. Foi ele que disse em várias entrevistas públicas. Então, assim, ele topa abraçar um corrupto de tanto ódio que ele tem ao PT. Esse tipo de comportamento é o pior comportamento que alguém pode ter na vida pública. Porque você aceita se aliar a um corrupto, a um bandido como Jair Bolsonaro, um presidiário, porque agora ele é presidiário, né? Ex-presidente, mas... Retornamos novamente, né? Eu não sei se vocês conhecem a Embraer, né? A Embraer é uma grande empresa que quase foi para a mão da Boeing, certo? Umas loucuras aí, mas felizmente não foi. E a Embraer agora é uma referência até para a Europa, certo? Então, fica a dica. Vamos estudar para compreender a geopolítica no mundo. É muito importante a Embraer, né? Lançou diversos aviões, certo? E transforma a economia do país, ajuda a transformar, né? Através de uma articulação potente e presente, certo? Então fica a dica. Vamos assistir um videozinho sobre isso e vamos estudar. Estudar é a ferramenta de transformação social, ok? Então fica a dica. Existe um movimento acontecendo neste momento dentro da Europa que, embora esteja sendo tratado como uma decisão operacional comum, pode redefinir silenciosamente parte do equilíbrio de poder dentro da aviação global nas próximas décadas. E o ponto mais relevante é que quase ninguém está olhando para isso da forma correta. Porque o que está em jogo não é apenas eficiência, nem custos, nem sequer a simples substituição de aeronaves. É influência. E esse movimento já começou a se materializar de forma concreta. Antes de avançarmos, curta o vídeo e siga o canal Mundo Militar. Só aqui você acompanha análises estratégicas que quase ninguém explica. Uma das companhias aéreas mais tradicionais da Europa iniciou um processo de renovação de frota que, à primeira vista, segue a lógica habitual do setor. Mas, ao avançar nessa decisão, acabou rompendo com um padrão que, por décadas, foi praticamente automático dentro do mercado europeu. Ao optar pela aquisição de até 46 aeronaves de nova geração, essa companhia não apenas escolheu um novo avião, ela escolheu um novo eixo de dependência estratégica. E isso muda completamente a leitura dessa decisão, porque dentro da aviação global,
Escolhas como essa nunca são apenas comerciais. Elas definem relações de longo prazo, criam vínculos industriais, estabelecem dependências tecnológicas e, acima de tudo, determinam quem passa a ter presença constante dentro de um dos sistemas mais estratégicos do mundo. E é justamente por isso que esse tipo de movimento raramente acontece de forma explícita. Ele começa onde quase ninguém está olhando. Nos bastidores, longe das disputas mais visíveis entre gigantes como a Boeing e a Airbus, que por décadas concentraram não apenas mercado, mas também influência direta sobre o funcionamento da aviação internacional. Mas enquanto essa disputa principal continua ocupando o centro das atenções, algo diferente começou a acontecer nas margens desse sistema. Um espaço específico, técnico e aparentemente secundário passou a ganhar importância estratégica à medida que o próprio mercado foi mudando, pressionando companhias aéreas a buscar soluções mais eficientes, mais flexíveis e menos dependentes de estruturas tradicionais. A grande armadilha da Boeing e da Airbus nos últimos anos foi a busca obsessiva pelo ganho de escala. Ao tentarem fazer aviões cada vez maiores ou versões encurtadas de modelos pesados, elas criaram máquinas que são ineficientes para voar com 100 ou 110 passageiros. Rotas que antes eram tratadas como complementares passaram a se tornar centrais para a sustentação do sistema aéreo, exigindo uma nova lógica de operação, baseada não apenas em capacidade, mas em precisão. É exatamente nesse ponto que começa a surgir uma lacuna, uma área que não está no foco principal das maiores fabricantes, mas que, ao mesmo tempo, se torna cada vez mais essencial para o funcionamento real das companhias aéreas. Durante muito tempo, esse espaço permaneceu praticamente invisível dentro da disputa global, porque não envolvia os maiores aviões, não movimentava os contratos mais midiáticos e não atraía o mesmo nível de atenção estratégica. Mas isso começou a mudar. E essa mudança não veio acompanhada de anúncios grandiosos. Ela veio através de decisões específicas, tomadas de forma isolada, mas que, quando analisadas em conjunto, começam a indicar a formação de um novo padrão. E é aqui que esse movimento deixa de ser apenas técnico. Porque existe um detalhe nessa decisão que altera completamente o seu significado. Ela foi tomada dentro da própria Europa. Um dos poucos ambientes onde esse tipo de ruptura simplesmente não era esperado. Historicamente, a escolha de uma frota na Europa era um ato diplomático. Comprar Airbus era fortalecer o bloco europeu. Comprar Boeing era selar a aliança transatlântica com os Estados Unidos. Ao introduzir um novo elemento nessa equação, a companhia finlandesa Finnair sinaliza que o pragmatismo econômico está começando a superar a lealdade industrial geográfica. A escolha seguiu outra direção. Uma direção que, até pouco tempo atrás, dificilmente seria considerada dentro de uma decisão dessa escala. As aeronaves escolhidas foram o modelo I-195-2, desenvolvido pela Embraer. E é exatamente aqui que o cenário muda de nível. Porque essa decisão não representa apenas a entrada de um novo fornecedor. Ela representa o deslocamento de parte da influência estratégica dentro de um setor historicamente concentrado. O ponto central dessa transformação está no tipo de solução que passou a ser valorizada. Durante muito tempo, a lógica dominante foi baseada em escala. Aeronaves maiores, maior capacidade, maior volume. Mas o cenário mudou. Custos operacionais, eficiência energética, pressão ambiental e a necessidade de adaptar rotas a uma demanda mais fragmentada alteraram completamente essa equação. E foi nesse novo ambiente que um tipo específico de aeronave passou a ganhar relevância. O E-195-2 se encaixa exatamente nesse espaço. Com capacidade próxima de 130 passageiros, menor consumo de combustível e redução significativa nas emissões por passageiro, ele atende com precisão às necessidades de um mercado que deixou de priorizar apenas volume e passou a exigir eficiência operacional em todos os níveis. E é justamente essa precisão que muda o jogo. Ele não é um avião grande que ficou pequeno. Ele é um projeto nativo para a eficiência regional. Com uma asa de proporção ultra alta e design de ponta de asa enflechada, ele consegue uma sustentação que desafia a física do setor.
entregando um custo por viagem que inviabiliza o uso de jatos maiores em rotas secundárias. Porque ao invés de entrar em confronto direto com Boeing ou Airbus, a Embraer contorna essa disputa. Ela ocupa um espaço diferente. Um espaço que não está no topo da hierarquia, mas que sustenta a base do sistema. E controlar a base, em muitos casos, é mais estratégico do que dominar o topo. À medida que mais companhias passam a adotar esse modelo, o que antes era tratado como nicho começa a se transformar em infraestrutura essencial. E, quando isso acontece, a influência associada a esse espaço cresce de forma proporcional. O contrato com a Finnair não é um caso isolado. Ele se soma a uma série de movimentos que indicam uma expansão consistente da Embraer em mercados estratégicos, incluindo Europa, América do Norte e Ásia. Observe os números. Não estamos falando apenas de Helsinki. Estamos falando da KLM na Holanda, da LOT na Polônia e da expansão agressiva em hubs globais. O que a Embraer está construindo é uma rede de segurança operacional. Quanto mais aviões brasileiros voam na Europa, maior se torna a rede de manutenção. Mais treinados ficam os pilotos e menor é o risco percebido para a próxima companhia. É um efeito de rede que se autoalimenta. A Embraer não está apenas vendendo aviões, ela está instalando um sistema operacional brasileiro no coração da logística mundial. Esse avanço não acontece por substituição direta. Ele acontece por inserção progressiva, sem ruptura, sem confronto direto, mas com presença crescente. E é exatamente isso que torna esse movimento mais difícil de conter. O resultado desse processo é a formação de um novo tipo de equilíbrio. Um equilíbrio em que o domínio absoluto de dois polos começa, pouco a pouco, a dar lugar a uma estrutura mais distribuída. E, nesse novo cenário, o Brasil deixa de ocupar uma posição periférica e passa a disputar espaço dentro do núcleo de decisões de um setor estratégico. Não como espectador, mas como um ator com capacidade real de influência. Essa mudança carrega um simbolismo que incomoda o status quo. Por décadas, o fluxo de tecnologia de ponta era unidirecional, do hemisfério norte para o sul. Quando uma das nações mais rigorosas do mundo escolhe tecnologia brasileira para ser a espinha dorsal de sua conectividade, ela envia um sinal de confiança que vale mais do que qualquer campanha de marketing. Esse tipo de transformação raramente é percebido enquanto acontece, porque ela não se impõe, ela se infiltra. E quando finalmente se torna visível, normalmente já está consolidada. Imagine o cenário em 10 anos. Se esse padrão de descentralização continuar, a hegemonia que conhecemos desde o pós-guerra pode se transformar em um sistema multipolar, onde a eficiência não tem bandeira e a inovação não aceita mais fronteiras geográficas estabelecidas. Enquanto os gigantes lutam por recordes de encomendas, o Brasil silenciosamente redesenha o mapa da conectividade. O que começou como uma decisão técnica na Finlândia é, na verdade, o sintoma de uma nova era. Uma era onde a inteligência brasileira não pede licença para entrar nos mercados mais exigentes. Ela simplesmente entrega o que ninguém mais consegue. E, no processo, redefine quem realmente detém as rédeas do futuro da aviação. E, desta vez, o avanço parte de um ponto que, por muito tempo, esteve fora do centro dessa disputa: o Brasil. E se você quer continuar acompanhando as análises e atualizações sobre o poder militar e geopolítico do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Mundo Militar. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma das próximas publicações. Muito obrigado por assistir até o fim.